Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em João, no capítulo 7, no capítulo 8 e no versículo, deixa eu ver aqui, 14, né? Mas eu vou ler do 12, né? Para poder explicar melhor para vocês, né? Aqui vem dizendo que a luz veio, né, para iluminar aonde havia escuridão. E aonde havia escuridão? Na vida das pessoas. Jesus é a luz que veio para brilhantar a nossa vida. E Jesus, em uma de suas pregações, ele veio mencionando aqui no templo, né? Ele disse que era a luz do mundo e aqueles que seguem a eles não andarão na escuridão, pois essa pessoa terá a luz da vida, né? Então aqui Jesus vem explicando, né, que ele é a luz. Aqueles que seguirem essa luz, que seguir, né, a palavra de Deus, ela não vai viver mais na escuridão, ela passará das trevas para a maravilhosa luz, né? E assim seus caminhos serão iluminados e terão vida, né? Então aqui ele vem mostrando que existe uma vida para aqueles que se encontram sem esperança, sem vida, né? Que se encontram perdidos, né? Pois aceitando a vida, né? Aceitando andar nos caminhos do Senhor, a vida daquelas pessoas passariam a ter sentido. E aqui vem dizendo que quando Jesus ele vem pregando a palavra de Deus, né, o inimigo sabe que ali está acontecendo muitas operações dentro dos corações das pessoas, porque a maior transformação ela é de dentro para fora. E as pessoas que estavam ali para ouvir o Senhor Jesus, eles criam, né, e passavam a confiar e andar nos caminhos do Senhor. E o inimigo, ele não estava satisfeito de ver Jesus iluminando a vida das pessoas. O inimigo não estava satisfeito de ver, né, que as pessoas estavam sendo libertas através do ouvir a palavra, as pessoas estavam saindo da escravidão e passando a ter vida, e o inimigo não estava satisfeito. Então, o tempo todo o Senhor estava sofrendo retaliações, o inimigo sempre se manifestava para tentar atrapalhar, né? Se aconteceu, né, naquele tempo, hoje não é diferente. Hoje vai acontecer os levantes do inimigo, porque aqui onde Jesus estava, era um lugar onde ele estava pregando a palavra, e sempre aonde tem, né, pessoas de Deus, vai ter um fariseu, vai ter aqueles que estão com o coração fechado e não querem abrir, mas querem atrapalhar aqueles que querem, né? Então eles estavam querendo atrapalhar aqueles que queriam ouvir, aqueles que queriam prestar atenção, né? Então vai existir sim pessoas durante a nossa caminhada que está até no mesmo ambiente, mas elas vão fazer de tudo para ser o atrapalho, um instrumento do inimigo para tirar os filhos de Deus da presença de Deus, não deixar com que a palavra de Deus entre. O inimigo ele queria tirar o foco das pessoas também de Jesus, né? Então, não só a cura física que ocorria, né, naquele tempo, mas o espiritual também. A libertação ocorria quando a palavra de Deus era lançada, né? E ali o mal estava caindo por terra. Mas aqui vem dizendo que os fariseus disseram assim: você faz essa declaração a respeito de si mesmo, seu testemunho não é válido. Então o diabo estava confrontando, dizendo que ele estava falando dele mesmo
E o testemunho de Jesus não era válido, né? Quem era o inimigo para dizer que o testemunho de Jesus não é válido? Não era ninguém, né? Porque quem era por ele e o que ele estava fazendo ali era o nome do Senhor, e ele estava falando, né, da palavra de Deus. Então, ele, o Pai, era um, né? Ele, o Pai, né, estava ali junto nessa missão, e ele tinha Deus apoiando o ministério dele. Então, o diabo usou a boca aqui do fariseu. Seu testemunho é válido, mas só que Jesus estava ali, né, porque o Pai enviou para ser a luz, para salvar o que havia perdido. O diabo sabia, mas só que ele sempre gostava de ficar cutucando. Sempre ele gostava de ficar ali, né, para desestruturar e para tirar o foco até das pessoas. Mas Jesus já conhecia os corações deles, sabia até onde eles queriam ir, né? Aí vem dizendo assim, Jesus respondeu: meu testemunho é válido, embora eu mesmo a dê, pois eu sei de onde eu vim, para onde eu vou. Então Jesus deu uma resposta sábia, né? Uma resposta à altura, né? Jesus deu a resposta que precisava ouvir. Ele afirmou que o testemunho dele é verdadeiro, mas quem estava dando era ele mesmo, né? Porque ele sabia de onde ele veio e para onde ele ia, né? E eles que estavam ali falando, eles não sabiam, né, de fato quem eles eram, para onde eles iam, porque eles tinham uma identidade desconhecida, né? Eles não sabiam porque eles estavam nas trevas, na escuridão. Eles não sabiam, né? Eles estavam confusos, né? Mas aqui vem dizendo assim, você julga por padrões humanos, mas não julga ninguém. Então Jesus falou assim, olha, vocês estão julgando pelos padrões humanos, eu não julgo assim, né? Então ele estava querendo dizer que os fariseus, eles viviam na carne, eles viviam julgando segundo o que eles viam. Mas Jesus quis dizer que ele não julga assim, né? Ele julga com justiça. Ele não julga por padrões humanos, né? Mesmo que ele viesse fazer, né, o julgamento de Jesus seria correto, porque ele não estava sozinho. O Pai que enviou a Jesus estava com ele. Então, mesmo se ele julgasse correto, ele não estaria sozinho, porque o Pai estaria com ele, né? E ele disse, eu sou uma testemunha, uma testemunha, e meu Pai que me enviou é outra. Onde está o seu Pai? Perguntou o fariseu. Jesus respondeu, uma vez que vocês não sabem quem eu sou, não sabem quem é meu Pai. Então eles queriam saber, né, quem era o Pai dele. Então Jesus falou, não adianta vocês não conhecer o Filho, né? Se vocês não conhecem, não reconhecem, não sabem quem ele é, quanto menos vai saber quem é o Pai. Para se chegar ao Pai, tem que ir até o Filho, né? Quando a gente ora, meu Pai, em nome de Jesus, né? Então, através de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai, né? E aqui vem dizendo assim, vocês fez essas declarações, e Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo, onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado a hora. Então, nós sabemos que os fariseus queriam pegar Jesus em algumas palavras, que o tempo todo eles queriam
prender Jesus, né? Porque o propósito dele era parar Jesus. Vemos que muitos apoiavam Jesus, né? Dizia que ele era bom, e outros diziam que ele era impostor. Quem estava dizendo que eles eram impostor era aqueles que olhavam com maus olhos, era aqueles que não tinham bons olhos, era aqueles que queriam afundar, que queriam acabar com Jesus, né? Não eram os apoiadores de Jesus. E aqui vem dizendo que os fariseus, eles já estavam aqui querendo tirar a credibilidade de Jesus, né? Ou seja, achando que Jesus precisava do apoio deles para dizer que o testemunho dele era aceito, né? Mas Jesus não precisava dos fariseus, porque ele sabia a identidade dele, ele sabia quem o enviou e sabia que ele veio para testificar da luz, ele veio para ser a testemunha do Senhor, né? Ele veio resgatar os perdidos, né? E aqui nós vemos que vai ter pessoas que não vai dar credibilidade, que vai reprovar, né? Nós, o justo, né? Por ser a testemunha de Cristo, né? Aqui vem dizendo aqui, eles não estavam crendo, então não adianta ficar debatendo com quem não crer. Não adianta ficar mostrando quem você é para quem não crê. Para quem já está com os olhos sujos, já estão com a opinião formadas, já estão contaminados pelo fermento do fariseu. Não adianta você querer se justificar. Não adianta você querer conquistar pessoas que já estão sujas. Pessoas já te sujaram, né? Só Deus pode justificar, só o tempo, só Deus pode mostrar, né? Então, se Jesus desse credibilidade para os fariseus, creio eu que ele estaria até hoje preocupado. Se ele desse credibilidade, ele estaria preocupado até hoje com a aprovação dos fariseus. Mas ele não estava preocupado, ele não estava nem aí. Ele estava prosseguindo com a missão dele. Não fazia a mínima importância para os fariseus, se eles davam credibilidade para o testemunho, para o que ele veio fazer aqui no mundo, ele não estava nem aí, né? Então, o que eles pensam e falam não faria importância para Jesus. Era como se eles tivessem nem existido na frente de Jesus, porque o diabo ele vai sempre estar reprovando os filhos de Deus, né? Então, porque nós não estamos agradando a carne, não estamos agradando o inimigo, estamos agradando a Deus. E agradando a Deus, nós vamos estar fazendo o quê? Deixando o inimigo insatisfeito, né? Então, você e eu não precisamos da aprovação dos fariseus para dizer se eu ou você é de Deus ou não. Basta saber, né, da onde o Senhor nos colocou, da onde Ele nos tirou e o que Ele fez na nossa vida, né? O importante é saber que nós temos a identidade de Cristo, querendo as pessoas aceitarem ou não essa testemunha que Deus o tornou, né? A história que nós temos com o Senhor, né? Querendo o inimigo aceitar ou não, vai ter que aceitar, né? Porque nós só dependemos da aceitação do Pai, porque foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos fez com propósito. Então, se foi Ele que nos fez com propósito, vai reclamar com o Pai, né? Então, é desse jeito, né? É dessa forma que Jesus estava querendo dizer, que ele sabe que a testemunha dele é verdadeira, né? Porque o Pai era outra, né? Então nós temos que ter essa consciência, né? Se nós temos essa consciência de quem somos em Cristo, o caráter que temos é de Cristo, nós não precisamos ser apoiados pelos fariseus e ficar preocupados pelo que eles pensam, eles falam, né?
porque isso não faz importância para os filhos de Deus. O que faz importância é aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, né? Jesus, ele estava focado na missão dele, né? Enquanto os outros estavam focados para destruir Jesus, porque as pessoas desocupadas, elas gostam de ficar atacando, ela gosta de vigiar a vida da pessoa, mas ela mesma não gosta de ser vigiada. Ela não gosta de terem a sua vida vasculhada, não gostam de ter a sua vida vigiada, mas a dos outros elas gostam, né? Porque o intuito muitas vezes não é bom. É mais para prejudicá-lo, puxar o tapete. É mais para desmoralizar, envergonhar. Porque por detrás disso tudo é um inimigo, né? Que está sendo patrocinado, né? Está sendo ganho. Então, a ganância, a maldade, a perversidade, a ruindade tem imperado no coração das pessoas. Pois aqui nós sabemos que a intenção do fariseu não eram boas, né? Mas a Bíblia diz que aquele que nos guarda não está dormindo. Deus conhece e sonda cada coração. Isso mostra, se acontecer com Jesus, né, e está acontecendo conosco, né, e se não está, você ainda pode passar por isso, né, e a atitude que Deus quer que venhamos ter é não dar importância, né, para os julgadores, né, porque só temos um juiz, né, só temos um que julga com justiça, né, e com retidão. Então, nós sabemos a reação de Jesus, né, aqui, né, Jesus combateu com a palavra e não deu importância, né. Então, ele fazendo o bem, estavam ali para tacar pedra no que ele estava fazendo, né, não aceitando o testemunho dele, né. É importante que nós estamos agradando ao céu, agradando a Deus, né, porque nós não estamos agradando o homem, né, nós não estamos falando, né, de acordo com os padrões humanos, não estamos julgando com padrões humanos, né, mas estamos julgando com justiça, né, pois a Bíblia diz que quem fala a verdade manifesta a justiça. E falando a verdade, nós vamos deixar o inimigo insatisfeito, vamos deixar o inimigo furioso, porque o pai da mentira é o diabo, não é verdade? E aqui Jesus estava manifestando ali a justiça, ele estava falando a verdade, e o inimigo estava ali querendo mostrar que o testemunho de Jesus não era verdadeiro, né? O seu testemunho é verdadeiro, porque a palavra de Deus entrou na sua vida e ela te fez uma nova pessoa. E o coração foi mudado, Deus tirou um coração, né, e te deu um novo coração, um coração igual ao do Senhor, né? E assim, depois desse dia, a sua vida mudou, você passa hoje a ser separado, você passa hoje a fazer a vontade de Deus. E desde o momento que você aceita fazer a vontade de Deus, você vai sofrer retaliações, você vai ver o inimigo te atacar, você vai ver o inimigo te confrontar. Mas saiba, assim como Paulo, ele estava encorajando o povo de Deus a permanecer firmado e focado em tudo dar graças, porque se o Senhor Jesus, ele sofreu, né, as aflições, as perseguições, nós também vamos sofrer. Isso faz parte do caminhar com Cristo, né, de fazer o bem, né, de seguir a Cristo. Isso faz parte, né? Então, é bom passarmos glorificando ao Senhor, exaltando e perseverando na nossa caminhada com Cristo. Amém? Então, nós sabemos que se o Senhor foi a luz do mundo, nós, como seus filhos, também somos a luz. A luz que está aqui para brilhantar a vida das pessoas, somos a luz para fazer diferença nessa escuridão, nesse mundo onde já és do maligno, pois somos peregrinos aqui na terra, estamos de passagem,
Nós, filhos de Deus, estamos de passagem, o nosso reino, a nossa moradia, ela não é aqui nessa terra. A nossa moradia permanente, ela é o céu que nos aguarda. Então, assim, aguardamos com paciência, né, esse grande dia ao qual o Senhor Jesus virá nos buscar. Esse tempo aqui era o tempo das pessoas conhecer a Jesus. Não era um momento de julgar, mas era um momento dele falar a palavra de Deus, né? Esse é o tempo das pessoas se arrependerem e aceitar a Jesus, né? Quando Jesus vier, já é outro tempo. É o tempo do Senhor julgar, o Senhor vem buscar a sua igreja. Hoje é o tempo que muitas pessoas, elas estão tendo de se arrepender do mal que ela vive praticando, de ela se arrepender do erro que ela vive praticando, né? De largar a sua vida errada e vir para o Senhor Jesus. Esse é o tempo, pois a Bíblia diz que não devemos deixar para amanhã o que se deve fazer hoje. Então, não espere para amanhã, para tomar essa decisão de largar tudo e vir para o Senhor. Porque quando Ele vier, pode ser tarde demais. Então, o tempo de hoje é o tempo de você se consertar e vir para o Senhor. Amém? Você só tem a ganhar, você não tem a perder. Perde aqueles que estão longe do Senhor. Perde aqueles que não deixam o Senhor entrar em seus corações, porque se encontram endurecidos, porque querem fazer suas próprias vontades. E com isso não aceita a palavra. Gosta de estar ali, julgando, de falar mal dos cristãos, mas a sua própria vida está ali. Não anda para frente, está paralisada. E o Senhor está à porta batendo, né? A Bíblia diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Serei com ele, né? Então o Senhor quer entrar. O Senhor quer ser o primeiro. O Senhor quer fazer moradia permanente. O Senhor quer tomar o controle total da sua vida. Então, é o tempo de hoje de você abrir a porta do seu coração, deixar Cristo reinar e deixar Cristo iluminar a sua vida, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então, os padrões dos fariseus aqui eram humanos, de julgar, né? Julga, fala, condena, tudo é dos padrões humanos, pois o julgamento de Deus é diferente, né? Então, devemos, se temos uma consciência limpa, tranquila, se estamos em paz, sabendo que a nossa identidade, ela é de Cristo, sabendo que a nossa identidade, ela não é uma identidade falsa, é uma identidade de filho de Deus, né? Glória a Deus. Nós não somos falsos, não somos impostores, como estavam falando aqui para Jesus, né? Aqueles que estavam dizendo que ele era um impostor, né? Então a nossa identidade é verdadeira. O sangue de Cristo, né, nos proporcionou, né? Nós éramos inimigos de Deus, afastados de Deus, nós éramos criaturas. Hoje somos filhos de Deus, pois o Senhor Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, e ali nossos pecados foram perdoados, e ali essa divisão, essa separação que existia entre mim e Deus foi quebrada. Jesus se fez maldito em nosso lugar. Ele foi o próprio sacrifício, o sacrifício foi de sangue, para que nós hoje não viesse estar na morte, mas sim estar vivenciando a vida, o tempo da graça, né? Não viemos hoje estar sobre a escravidão, hoje somos livres, né? E se somos livres, podemos ir ao Pai a qualquer momento, sem precisar de sacrifício, né? Porque esse sacrifício já foi feito e aceito pelo Pai. Então, nós devemos ser muito gratos ao Senhor por esse amor tão grande que o nosso Deus teve de ter enviado o seu único Filho amado, Jesus Cristo.
amém? E a nossa identidade, o inimigo não pode roubar, e pessoas também, a falácias dela não dura por muito tempo, pois por um período de tempo, até algumas pessoas ela podem acreditar, né, em uma identidade que não é de Cristo, não é sua. Ela tem colocado uma identidade em você pelas falácias para as pessoas ao qual elas plantaram, elas armaram, mas isso não dura por muito tempo, porque a luz até na escuridão ela brilha, né? Então não adianta esconder uma lâmpada embaixo de uma cama, pois ela vai brilhar, ela vai aparecer. Então assim são os filhos de Deus. Não adianta querer plantar uma identidade que não é de Cristo em uma pessoa, né? Porque a máscara cai, né, daquele que armou, daqueles que planejaram, daqueles que fizeram, né? Pois tudo que está em oculto, a Bíblia diz, há de ser revelado. Não há nada que está encoberto que não venha a ser revelado. Não existe crime perfeito, né? Não existe. Por um tempo ficou escondido, mas depois é revelado, é mostrado. Quem praticou, quem armou, quem arquitetou aquele plano, né? Então, não é um crime perfeito, o crime é revelado. Assim, é as pessoas que armam, que planejam, tudo, elas planejam e tudo parece ser perfeito, mas no final está cavando a própria cova, o próprio laço que foi armado, é o próprio que ela cairá. Pois é o que a Bíblia diz, né? Então, nós sabemos o que estava sendo feito aqui era para pegar Jesus, mas só que não era chegada a hora, né? Então, eles não podiam colocar a mão no Senhor, né? Pois além de eles pensarem em tocar, né? O Pai já estava ali, de olho nos fariseus, de olho naqueles que estava querendo tocar em propriedade que era de Deus, né? Então, quem é um homem para se achar grandioso e poderoso, né? Maior do que Deus, para decidir as coisas, né? O homem não é nada para decidir nada na nossa vida, né? Ele não pode decidir a nossa história, só Deus. Só Deus pode decidir a nossa história. O inimigo não vai tirar a caneta da mão de Deus, porque a história nossa que já foi escrita está ali. E o diabo não vai nem colocar vírgula e nem mudar nada. Porque quem tem o controle da nossa vida é Deus. Pois a Bíblia diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra mim, diz o Senhor. Então, o que eu quero te dizer aqui, que você é propriedade exclusiva de Deus, o seu testemunho é aceito, queira o diabo não, e você deve ficar com o que a palavra de Deus declara, né? E assim vocês terão paz. Sua consciência estando limpa, estando em paz, é isso que vocês precisam. O resto, Deus cuida. E deixa quem quiser se manifestar como estava se manifestando. E aquele homem cego que vivia ali, queria saber na porta do templo, queria saber o que estava acontecendo. E disseram que era Jesus. Então aquele homem só usou o que ele tinha, ele usou a boca dele. É Jesus que estava vindo aí. E ele já conhecia Jesus, ele sabia que Jesus curava, libertava e aquele homem precisava de alguém para levar até Jesus, porque ele sim tinha um problema que estava sendo visto por todos, mas todo mundo pensaram em si mesmo e deixaram esse homem. E o que ele tinha ali era a voz dele, ele não tinha visão. E mesmo assim ele clamando a Deus, clamando ao Senhor, quando todo mundo estava passando, mandando ele parar de falar.
E ele continuava cada vez mais a clamar ao Senhor. E a persistência dele fez o Senhor parar, fez o Senhor dar atenção. Então, vamos encontrar pessoas assim, sem coração, vamos encontrar pessoas que não são acolhedoras, vamos encontrar pessoas que só pensam em si, né? E Deus mostrou que não é assim. Então, Deus também mostrou que nós somos vistos através da nossa fé, não importa a circunstância, o grau de dificuldade, né? Não importa se estamos chegando primeiro, porque muitas pessoas poderiam estar mais perto de Jesus primeiro e aquele homem estava longe, mas estava clamando, gritando e com fé. Foi ele que chamou a atenção de Deus. Então, os últimos serão os primeiros, né? Então, ele chamou a atenção de Jesus. Isso mostra, né, que Deus, ele está à procura de pessoas que manifestam, né, essa fé, essa confiança nele, para que ele venha agir, para que ele venha trabalhar, né? Então, ele saiu daquele lugar transformado, com a resposta, com o que ele queria, né? Então, nós sabemos quem nos chamou, né? Quem é que nos chamou é aquele que patrocina a nossa vida, que conduz a nossa vida e que lidera a nossa vida. Nós não precisamos de ouvir o que os adversários acham e pensam a nosso respeito. Não é verdade? Ah, você está sendo orgulhosa, está falando para... Não, o que Jesus vivenciou é verdade. E hoje nós também estamos vivenciando. E se nós estamos vivenciando, né? Deus, a palavra de Deus está aqui para nos encorajar, para falar para você que se aconteceu, bola para frente, entendeu? Se está acontecendo, bola para frente, entendeu? Deixa para trás o inimigo, continue a marchar, não empreste o seu coração para o inimigo, deixa o diabo manifestar, entendeu? Tentaram parar aquele homem que não enxergava, entendeu? Vão tentar parar a sua fé, parar você, entendeu? Porque o diabo sabe que se Deus atender você, você não vai precisar depender de ninguém. E aquele homem depois passou a não depender de ninguém. Ele passou agora a ser homem dependente, sair daquela condição e ter sua vida normal, né? Então é assim que Deus faz. Deus opera na vida daquele que crê. E não adianta. Os fariseus não enxergavam Jesus com bons olhos. Então não adiantava ele querer saber quem era o Pai, né? Então a Bíblia diz assim, ó, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? De repente você está vivenciando aí uma dor, né? Você está vivenciando e deixando entrar no seu coração, né? Esse sofrimento, vivendo mais com a falácia do inimigo e está vivendo prostrado. E é isso que o diabo quer. Vamos se levantar aí e vamos permanecer de pé, em nome de Jesus. Você foi chamado para reinar. Você tem a autoridade de Cristo. Ordena agora que o mal que está oprimindo caia por terra. Você pode liderar esse mal aí em nome de Jesus. Amém? Jesus, ele deu a resposta. Ele falou, meu testemunho é válido, embora eu dê, pois eu sei de onde vim, para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde eu vim, nem para onde eu vou, né? Então, ninguém sabe, né? Mas Deus tem planos bons para as nossas vidas. O inimigo tem planos ruins, porque eles são invejosos, porque eles vivem assim, entendeu? Olhando e planejando, arquitetando o mal. O nosso Deus não. Os planos de Deus são boa, perfeita e agradável. A do inimigo não. O inimigo é de destruição, porque o diabo só veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio
para nos dar vida e vida com abundância. Então, queira o diabo aceitar ou não, vai ter que aceitar, porque é a promessa de Deus para mim e sua vida. Amém? Então, você tomando posse daquilo que as declarações falam a teu respeito, você passa a viver em novidade, você passa a viver uma vida com êxodo, porque o Senhor te chamou para estar por cima e não por baixo. E quando eu estou por cima, quando eu entendo o que Deus fala na palavra dele, e eu não tenho mais esses pensamentos, eu não vivo mais sobre o domínio desses pensamentos, esses pensamentos não me lideram mais. Qual pensamento é esse que me lidera? De ficar preocupado com os adversários, que eles estão achando, que estão pensando. Então, você está amadurecendo espiritualmente, você está agindo igual Jesus aqui agiu. E é isso que Deus quer, que venhamos ter esse crescimento espiritual, né? Deixar de ser meninos, né, na fé, amadurecimento, né? Quando nós rejeitamos, né, isso não passa a nos liderar, não passa a nos manter cativo, mas sobre o domínio do inimigo, mas a gente passa a ser dominado pelo Espírito de Deus, passamos a ser guiado por ele, não dando importância, mas enfatizando mais no que a palavra de Deus declara, assim como fez Neemias. Ele falou que estava realizando uma grande obra, ele não podia parar. Ele não deu atenção aos adversários que queriam tirar ele daquele lugar onde ele estava reconstruindo o templo, os muros de Jerusalém. Ele não parou o trabalho dele, nada era mais importante do que estar fazendo aquilo que agradava a Deus. Então, continuou fazendo com mais entusiasmo, continuou fazendo, colocando mais força ainda naquilo que era para o Senhor, porque ele entendeu que os adversários estavam querendo tirar ele dali, estava preocupado no término já dele ali, estava preocupado com ele. Então ele sabia se estava deixando o inimigo insatisfeito, estava tão preocupado assim, é porque ia ser para glorificar o nome do Senhor. O diabo já estava revoltado, nervoso, e ele deu o de melhor dele ali nessa reconstrução, juntamente com o servo que estava ali ajudando nessa reconstrução. Então, o nosso dever é estar focado, sendo filhos leais e obedientes ao Senhor. Amém? Nós somos essa luz, né? E essa luz vai brilhar e ainda vai fazer com que o inimigo se sinta incomodado com essa luz. Porque ele ama a escuridão, ele ama a mentira, ele ama as coisas ao contrário, né? Então, essa é a palavra de hoje e eu tenho certeza que ela falou o meu e o seu coração. Já havia pregado essa palavra aqui, ela também foi uma bênção no dia de hoje e eu tenho certeza que nós colocando ela em prática, nós vamos entender, né? Que nós estamos sendo preparados, nós estamos aqui, né, sendo preparados no mundo, né, porque ninguém vai para o céu sem estar o quê? Preparado. Ninguém vai despreparado para o céu, né? Aqui é um preparo. Então, se aqui é um preparo, nós temos que passar por esses processos. Nós temos que crescer, que é amadurecer. Nós temos que zelar pela nossa comunhão, pela nossa intimidade para com o Senhor. Amém? E eu vou terminar essa palavra aqui, né, já agradecendo a todos vocês por estar aqui me ouvindo. Eu abençoo a vida de vocês para a glória de Deus. E se você gostou dessa palavra, você vai deixar sua curtida, pode deixar seus comentários e também se inscreva no canal, amém? E ative o sininho todos, para que todas as vezes que eu colocar vídeo aqui nesse canal, eles vão lá te notificar. Assim você pode assistir em nome de Jesus, amém? Quando eu não apareço aqui nos vídeos, eu estou lá na plataforma digitais, no meu canal escrito comunidade, ali eu coloco a hora da leitura bíblica e versículo do dia.
Eu coloco ali por escrito, ali vocês poderão visualizar e ser abençoados, porque a palavra de Deus estaria ali. Pode deixar sua curtida, se quiser seus comentários também, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Toma posse dessa palavra, né? Toma posse e vamos agir como o Senhor agiu, né? Com prudência, com a sabedoria de Deus, e assim nós vamos agradar a Deus, o mais importante. E essa interação de vocês no canal é importante. É importante para o canal reconhecer que esse conteúdo é relevante. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.